Quero saudar a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Hoje pela manhã nós tivemos o culto da ressurreição, 6 horas da manhã. Estávamos aqui e tivemos uma mensagem falando sobre a Páscoa com o irmão Felipe. Ele não pôde estar aqui hoje porque um dos seus familiares está sendo apresentado lá na igreja Batista de Cabedelo, na primeira igreja batista. Ele assim pediu para mim para estar ali. Com certeza nós concedemos isso, porque ele tem que estar festejando junto com a sua família também. E irmãos, eu sou muito grato também a cada um de vocês que estiveram aqui nesse café da manhã também, que a gente teve um café da manhã delicioso, por sinal. Era o pessoal, o cuscuz estava tão bom que a gente estava brincando pelo cuscuz. Foi. Aí, daqui a pouco isso aí não tava. Ei, rapaz, você pegou uma colher a mais. Enfim, eu quero agradecer. É um banquete, é um momento de comunhão, né? A igreja primitiva fazia isso na ceia, né? E quando os ricos começaram a chegar mais cedo, porque tinha isso naquela época também. Quando os ricos começaram a chegar mais cedo na ceia, e aí, porque aqueles que tinham menos condições não podiam contribuir. Aí o que os ricos fizeram? Vamos ter uma brilhante ideia, vamos chegar mais cedo, comer só entre nós, para não ter que dividir com eles não estão ajudando. E aí Paulo vai lá, vocês vieram aqui para comer, vocês estão passando fome, é? Paulo dá uma repreensão neles. Se você ler as escrituras com os olhos corretos, você vai compreender e enxergar isso, eu tenho certeza. Paulo dá uma repreensão neles. Vocês não têm o que comer em casa, não. Aqui é momento de repartir, de comunhão. Esse espírito de desunião, esse espírito de querer separação, de divisão, é isso que tem feito com que vocês, que têm participado da ceia, adoeçam. E uns de vocês estão doentes. E não poucos estão morrendo. Olha o que estava acontecendo na igreja. No momento da ceia, na celebração da liberdade, na celebração de livramento de morte. E aqueles irmãos estavam ali, nas suas mesquinharias, nos seus pensamentos religiosos. Mas nós somos diferentes. Amém? Vamos abrir novamente a nossa Bíblia em Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler o mesmo texto que foi lido aqui. Êxodo capítulo 12. A partir do verso 1. Êxodo 12, a partir do verso 1. Que diz assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Veja bem, eles estavam ainda cativos, como escravos no Egito. E aqui é no dia antes da Páscoa. As outras pragas já tinham acontecido. E Moisés passa essas instruções. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o teu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, novilho.
Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Começou a cabeça mais uma vez. Pai amado, olha para o coração do teu filho nesta hora. Espírito Santo de Deus, sonda este coração. O que é necessário, Pai, para que ele esteja atento à tua voz nessa noite. O que é necessário para que essa vida, Senhor, ela apreenda em seu coração toda esta palavra, toda essa mensagem, e ela alcance bom êxito sobre essa vida, Pai, e gere frutos de vida eterna, frutos que, se Deus, venham, Pai, servir para, durante a sua caminhada, alimentar outras vidas. Ó Pai, guarda essa vida, Pai, e que possamos nesta noite celebrar a tua morte e a tua ressurreição. Amém, Jesus. Nós estamos, amados, falando sobre a Páscoa. E falar sobre a Páscoa é falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Porque a morte de Cristo, ela traz algumas bênçãos. Mas é através da ressurreição que ela completa estas bênçãos. É através da sua morte que nós somos livres do juízo e da ira de Deus, mas através da ressurreição de Cristo é que nós recebemos a vida eterna. É uma obra completa, descrita nos Evangelhos. João capítulo 20, nós vemos nos Evangelhos de Marcos, de Lucas. Nós vemos em Lucas 24, Marcos capítulo 16, nós vemos, irmãos, o momento onde Jesus, ele sai ali daquele túmulo, não ali somente, irmãos, de uma maneira ilusória como um fantasma, mas a sua carne, aquilo que estava ali morto por 3 dias, aquele que estava ali padecendo em meio às trevas, ele ressurge, irmãos, e ele ressurge em corpo glorioso. O fato é que a morte de Cristo, que trouxe escuridade sobre a terra, é o que diz o texto. A escuridão e trevas simboliza a ausência de Deus. Quando Cristo morre, há um eclipse que foi comprovado inclusive pela NASA. A NASA, ela descobriu que houve um eclipse no ano de 33 depois de Cristo. E possivelmente é esse eclipse que faz referência à passagem da qual os evangelhos mencionam. O fato é que a terra ficou em trevas porque a ausência de Cristo nas nossas vidas representa trevas.
E eu quero dizer para você, se há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Cristo plenamente, Ele te convida a sair dessa situação de trevas e viver agora no reino da sua luz. Porque se naquelas trevas houve ali o sepultamento de Cristo, simbolizando a ausência dele, na sua ressurreição, foi ali aos primeiros raios do dia de domingo. No dia de domingo, ali nos primeiros raios, quando ainda estava escuro, prestes a amanhecer, algumas das mulheres foram ao túmulo e viram que o túmulo estava vazio. E eu creio, meu amado, que naquele dia o sol brilhou como nunca. Porque é isso que o Cristo glorioso representa. Quando aquelas mulheres olharam para os anjos ali, dentro daquele túmulo, eram anjos com vestes reluzentes. Elas não puderam nem olhar direito em nosso socorro. Sabe quando você olha para um farol de um carro, você não consegue olhar direito. Elas olharam e viram aquela luz que encandeia, mas, meus amados, é uma luz que ilumina toda a trevas, e as trevas não podem prevalecer. Mas a Páscoa, ela é uma festa que nos remete a um tempo bem anterior aos tempos de Cristo. A Páscoa, ela é instituída no momento em que o povo de Deus estava aprisionado, era escravo. Eles viveram por 400 anos como escravos no Egito, servindo a um povo estrangeiro. E irmãos, dizem que nos últimos tempos o faraó, ele procurou matar os filhos homens das mulheres que estavam grávidas. A verdade é que a história relata que até algumas grávidas foram mortas antes mesmo de conceber aos seus filhos. Eles ali eram pesados os seus trabalhos, e o faraó, na sua mão dura, disse: aumente o trabalho deles. Agora tire e racione a comida deles. Imagine aí você, a gente faz uma escala 6:1 e acha pesada. Imagine você trabalhar talvez 10 horas do seu dia, carregando pedra no sol, e ainda tendo comida racionada. Eles estavam vivendo um verdadeiro inferno. Aqueles homens, eles clamam por Deus, e Deus envia Moisés como instrumento de salvação, como mediador, um tipo de Cristo. Porque Cristo, ele é enviado para nos libertar, para nos salvar. E assim Moisés, meu amado, ele vai até o encontro daquele povo, e ele encontra um povo que estava oprimido, um povo que estava clamando por salvação, mas eles queriam algo diferente. Eles queriam, irmãos, que essa libertação fosse uma libertação imediata, uma libertação que destronasse, destruísse o povo inimigo e colocasse eles no mais alto cume. Porque é isso que muitas vezes a gente quer. Vou agora sair da onde? Do público e subir no palco, e agora todos irão ver, e ver ali eu bebendo mel, com sabor de mel. Olha aí, que bênção. Muitos, de maneira enganosa, ainda pensam que o Evangelho é um Evangelho imediatista. É um Evangelho que vai transformar as nossas vidas no estralar de dedos. Eles talvez queriam ser teletransportados para Canaã, não passar por um deserto. Que Deus é esse? Ele não é todo poderoso? Poderia ele não destronar Faraó e eleger agora o novo rei do Egito, um hebreu, um judeu, que governará toda a terra? Não é ele o Criador de todas as coisas? Talvez alguém pudesse naquela época ter questionado, porque em certo momento
eles vão interpelar contra o próprio Moisés no deserto e vão dizer para ele: nós não dissemos a você, quando ainda estávamos lá, que nós não queríamos caminhar por esse deserto? Eles queriam libertação, mas não queriam passar pelo deserto. E eu tenho uma notícia para você, e a notícia também é para mim. Jesus, ele nos salva, nos resgata e não nos leva diretamente para Canaã celestial. Não, sabe onde vocês estamos agora? No deserto. Nós estamos, irmãos, fazendo a peregrinação que este povo fez. Eu e você passamos por um caminho pelo qual eu não poderia passar, homem nenhum e nem pé nenhum havia pisado. É um caminho que somente pode ser aberto por Deus. É um caminho que passamos também pelo Mar Vermelho. E passamos com os pés enxutos. Mas na nossa caminhada, nós atravessamos o Mar Vermelho. E no primeiro encontro, Júnior, com Cristo, nós fizemos como Mariana, batemos os nossos bandeirinhos, cantamos jubilosos de alegria e tivemos o nosso encontro com Cristo. Ah, como é bom este momento em que convertemos e temos um encontro com Cristo, choramos, somos cheios de risos, de alegrias. Ah, agora minha vida pertence a Cristo. Até que o deserto ele mostre os seus perigos. Até que o deserto ele mostre para nós as nossas necessidades. Porque em poucos dias que aquele povo estava cantando junto com Miriam, jubilosos porque passaram pelo Mar Vermelho, o exército de Faraó foi engolido pelas águas do mar. Eles celebraram a vitória, um milagre. Foram batizados na nuvem. As gotas do mar que ali formaram um vapor e passearam pelo meio do povo, foi um batismo realizado ali naquele momento. Mas quando vem a necessidade, as mulheres andando com as crianças, caminhando no meio do sol, cadê a água? Ah, mas crianças de colo, irmã Maria José, que precisavam ser amamentadas. Cadê a água? Ah, Deus nos abandonou e trouxe-nos no deserto para nos matar. Porque nós somos assim, não é algo exclusivo seu, eu me incluo nisso. Nas angúrias dessa vida, quando estamos aqui, irmãos, vivendo em meio a circunstâncias diversas, quando o cerco aperta, quando a situação nos espreme, nós dizemos: cadê Deus? Cadê o Senhor? A alegria vai, passamos a chorar, a reclamar e nos esquecemos da celebração de livramento e libertação que foi realizada através da Páscoa. Fato é que antes deste momento, eles estavam ainda na terra de Gósen, no Egito. E o texto aqui, irmãos, ele fala sobre um momento onde as pragas já haviam acontecido, mas faltava uma. A última praga, o anjo da morte, o anjo destruidor viria, enviado pelo próprio Deus e não por Satanás. E aí eu quero dizer para você, o juízo que vem sobre a terra não é Satanás que vai colocar sobre nós, sobre a humanidade, é o Deus que vai julgar a terra com ira. Nós erradamente, às vezes, apresentamos um evangelho onde as pessoas são salvas das garras de Satanás. Ninguém é salvo da garra de Satanás, porque nós somos salvos da ira e da justiça de Deus. É Ele que vem com o juízo, porque Ele é santo e nós somos pecadores. Eu não canso de dizer uma coisa:
Sabe qual é o critério absoluto para entrarmos no céu? Sermos perfeitos. Para entrar no céu, eu preciso ser perfeito e você precisa ser perfeito. Você é perfeito? Eu não sou, irmão. Se eu fosse perfeito, eu já era um arcanjo aqui, já estava sendo elevado à classe de arcanjo. Tem alguns aí que estão virando apóstolos e daqui a pouco vão virar arcanjos, não sei, né? Mas, amados, o fato é que nós somos pecadores. Diante de um ser perfeito, o menor dos pecados, e eu já disse aqui certa vez, é como um bandido que está diante de uma criança, e vendo uma criança, esse bandido ele vai dar uma mãozada na cara de um bebê de 2 anos. Qual seria a sua reação? Você é pai? Um rapaz forte, grande, desce uma mãozada na cara do seu filho, qual seria a sua reação? Renan olhando ali, já faz assim com o braço. Agora imagine este homem que cometeu diversos crimes. Talvez abusou de crianças. E aí um abusador de crianças é preso pela polícia e o policial olha para ele e dá o mesmo tapa, com a mesma intensidade no seu rosto. Qual seria o seu sentimento? De insatisfação ou de satisfação? O meu seria de satisfação. Sabe por quê? O mesmo tapa, a mesma intensidade, mas em pessoas diferentes. A criança representa o quê? Inocência, pureza. Irmãos, diante da pureza, o nosso pensamento natural, o pensamento que o Senhor colocou no meu e no teu coração, é de revolta contra tudo aquilo que mancha a pureza, que mancha a inocência. É por isso que nós nos sentimos tão irados e revoltados quando nós vemos algum ato contra alguma criança. Isso revolta o nosso coração, porque representa pureza e inocência. Mas a pureza e a inocência de Deus é infinita. Irmãos, se pudéssemos ver, enxergar a sua pureza, irmãos, nós veríamos ali os céus, o espaço, e não teria fim. Ele é santo, 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 puro. E quando nós vemos qualquer ato que vilipendia, que abusa da sua santidade, da sua pureza, há uma única pena a ser aplicada sobre este homem, sobre esta mulher. O menor dos pecados deve ser punido com a morte, a pena capital. Fato é que eu e você merecíamos a morte, esta pena capital. Mas houve um cordeiro que morreu no meu lugar. Aleluia. Ele providenciou o cordeiro. Glória a Deus. O pecado, o crime tem que ser punido. Eu não posso chegar para um criminoso que começou a chorar no meio do juiz e dizer: Senhor, eu abusei da criança, matei a mãe, esquartejei aqueles outros, e começar a chorar, e o juiz: o bichinho, vem cá, pronto, tá chorando, tá perdoado. Isso não é um juiz, seria um monstro. O juiz, ele precisa punir o crime. Os nossos pecados são crimes, amados, e sobre eu e sobre você está uma sentença de morte diante de Deus santo e puro, mas Ele providenciou outro para morrer no meu e no teu lugar. Glória a Deus. Neste dia, as pragas já tinham acontecido. Rãs, peste, rio transformado em sangue, mas faltava o anjo destruidor que visitaria aquela terra.
o anjo que tomaria a vida dos primogênitos. Um povo que era adorador do deus Anubis. Acreditava-se que o filho do faraó seria o sucessor rei daquela terra. E a morte, o Deus da vida, o Deus da morte, daria a ele essa bênção. E o Senhor disse para eles, em cada praga: os teus deuses não têm poder sobre nada, os teus deuses não são nada, são mero engano. Se você acha que tem controle sobre a vida e sobre a morte, vou eu mostrar o meu poder. E nenhum falso Deus pode evitar o juízo de Deus. Era um dia de terror, de medo, de pânico. Mas para o seu povo, o Senhor tem livramento. O Senhor tem salvação. Aleluia. Se estávamos destinados à morte, o Senhor providenciou o remédio, a cura. Jesus Cristo. E aqui eu quero discorrer, meus amados, sobre alguns desses símbolos. O primeiro símbolo que aqui nós temos é o próprio Cordeiro. O Cordeiro, irmãos, ele deveria ser um animal que está lá no verso 5. O animal escolhido será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Não pode haver defeito. Por quê? Porque Deus é santo. Para satisfazermos a sua justiça, temos que ser perfeitos, santos. Sede santo como eu sou santo. Essa é a exigência e o padrão. Irmãos, eu e você nunca iríamos conseguir alcançar esse padrão. Eu estava conversando na internet e um rapaz dizendo: é por isso que existe o purgatório, para purgar os nossos pecados e nos possibilitar estar diante de Deus, porque somos sujos. Como poderíamos estar diante de Deus santo? Eu disse para ele no comentário: meu amado, nem se me desse toda a eternidade seria suficiente para eu me purgar dos meus pecados e me tornar santo o suficiente para estar na presença do Santíssimo. Ele é santo demais. Nem a eternidade seria suficiente. Eu me confio não nesse purgatório, eu me confio no Cristo, que derrama os seus pecados e derrama e verte sobre mim. E agora, assim como esse cordeiro, passaram-se o sangue pelas portas das casas, aqui passo eu sobre a porta da minha vida. E agora eu posso estar diante do Deus que é santo. Glória a Deus. Aleluia. O cordeiro foi providenciado, sem defeito, sem mancha, novilho, perfeito. E aí, irmãos, nós temos um paralelo dentro da figura de Cristo. Nós entendemos que este cordeiro, ele também simboliza Cristo, ele aponta para Cristo. Como diz lá em João, capítulo 1, verso 29, João Batista, quando ele vai ver os discípulos dele, e desponta Jesus ali, na sua visão, ele olha para eles e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava dizendo: ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele nos livra da morte e nos liberta da escravidão do pecado. Glória a Deus. Mas vemos, irmãos, aqui em seguida o sangue desse cordeiro sendo passado nos umbrais da porta. Olha o que ele vai dizer aqui no verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Eles matavam o animal,
Um cordeiro perfeito. Assavam as suas carnes, tudo dele, com ervas amargas e junto com pães asmos. E ali, irmãos, eles se alimentavam daquilo, mas o sangue do cordeiro, eles passavam nos umbrais das suas portas. E quando o anjo passasse e visse aquela marca, ele iria passar por cima. A palavra Páscoa significa isso. Passar por cima, sem atingir. Lá em Isaías ele usa uma outra conotação. Ele vai dizer que a palavra Páscoa também simboliza proteção. Deus nos protege. O anjo da morte, que é o salário do pecado, ele vem cobrar de mim e de você, dizendo: chegou a tua hora. Agora eu quero aquilo que é meu, porque você tem uma dívida com Deus e o Senhor colocou uma punição, irmãos, e a punição é a condenação. Mas daí o anjo ele passa, e nós que temos o sangue derramado, manchado, com as nossas vestes banhadas nele, ele não nos toca. O Senhor nos protege. O sangue do Cordeiro nos livra. Você entende isso? Há um destino de morte para todos os homens, mas o sangue do Cordeiro ele nos livra disso, e o anjo da morte ele se desvia. O sangue será um sinal para indicar as casas em que todos estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não te atinge. Por que nós temos medo da morte, irmãos? Nós precisamos estar confiantes que teremos um encontro com Cristo. Nós precisamos ser como homens que morreram, irmãos, e desejaram e ansiaram se encontrar com Cristo. Uma das grandes mártires é Penélope. Quando foi jogado no Coliseu, na arena, havia um gladiador, e o gladiador com sua espada, e ela, mulher, ali de peito aberto. Ela vai andando em direção ao gladiador, Júnior. O gladiador acha estranho, porque as pessoas fugiam dele, as pessoas corriam, as pessoas gritavam, as pessoas renunciavam à sua fé. Mas aquela mulher, ela tinha um único pensamento: encontrar-se com o seu rei, encontrar-se com Cristo. Ela vai andando em direção a este homem. Ele é tomado de pavor. Ele estica a sua espada, ameaçando ela. Ela vai em direção, quando ela chega perto, ele vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. Ele encosta na parede do Coliseu. E aquela mulher, ela chega junto da espada, ele abaixa a sua espada e ela diz: não faça isso, não tire para mim este privilégio de poder me encontrar com meu Cristo. Eles não entendiam, irmãos, que o cristão ele não precisa ter medo do anjo da morte. Nós estamos com o sangue de Cristo sobre nós. Não precisamos mais ter esse medo. Vocês precisam, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 19, entender que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que você foi comprado e resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas você foi resgatado com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Você foi livre, comprado. É meu. A morte, ela vem cobrar, mas Cristo diz: este é meu. Aquele que tem a marca do meu sangue é meu. Mas também nessa refeição, além do cordeiro, existiam pães ázimos. O que é um pão ázimo?
Um pão sem fermento. Um pão sem fermento é bonito? É meio estranho. Rugoso. É como se fosse uma bolacha. Você olha assim, não tem uma aparência bonita. Mas o pão asmo, ele representa a verdade. Representa a pureza. O fermento, ele tem um simbolismo. O fermento simboliza corrupção, pecado. Cristo é puro. Cristo é aquele que compartilha da sua pureza. E nós somos chamados de quê quando estamos em Cristo? De santos. Eu e você somos santos. E aí, nessa Páscoa, neste momento, eles pedem para que ele coma sem fermento. Um pão sem fermento. Ah, irmãos, nós gostamos de mascarar quem nós somos. Você já viu aquela pessoa que no Instagram uma coisa e pessoalmente outra? As mulheres aqui, eu não quero dizer que você não deve usar, mas as mulheres que usam a maquiagem e conseguem transformar o seu rosto com maquiagem. Fato é, irmãos, que nós queremos mascarar. E o fermento é isso, é algo que tenta se mascarar, parecer que é belo, parecer que estamos vivendo uma vida bela, parecemos que estamos vivendo uma vida prazerosa. Ah, irmãos, nós olhamos e queremos e desejamos aquilo. A vida de alguns parece estar dando muito certo. Eu tenho um conhecido que era um diácono, eu acho que já compartilhei aqui. Ele era um diácono de uma igreja, um homem que eu via nele um caráter, mas por causa de uma frustração dentro da igreja, ele sofreu um golpe com o próprio irmão da igreja. E ali ele atingiu muitas finanças dele. Aquilo trouxe uma depressão para ele e ele se sentiu aprisionado, até o ponto de ele abandonar a sua fé. E enquanto ele estava na igreja, você via ele triste, cabisbaixo, ranzinza, sisudo. Às vezes ele tinha uma crise, eu ia com o pastor até a casa dele, nós orávamos, compartilhávamos, e ele fechado, ele não trocava nenhuma palavra conosco. Depois aquele homem saiu da igreja, depois de um tempo eu me encontrei com ele, eu vejo ele na rua, ele, opa! E eu falo com ele estava bem, ele estava sorrindo, e eu falei assim, aí, você está em alguma igreja? Não estou em igreja nenhuma não. Ah, meu irmão, agora eu estou muito bem. Depois que eu deixei a Cristo, as coisas melhoraram para mim. O diabo colocou um fermento. As coisas parecem estar dando certo por um tempo, mas eu quero dizer, você já comprou aquele pão de padaria, bem bonito, e que você deixa guardado para outro dia, querendo tomar um café da manhã, achando que vai dar a mesma coisa, ele está como? Irmãos, é um fermento passageiro que quer roubar de você o seu momento com Cristo. Não troque uma vida de verdade, uma vida de sinceridade com Cristo, pelo fermento do mundo, pelo fermento que o inimigo tenta implantar no teu coração. Não troca. A Páscoa é verdade, é sinceridade, é eu mostrando a minha feiura. Eu revelo, irmãos, a minha feiura para Cristo. Ele olha para mim, eu peço perdão. Senhor, como eu sou horroroso. Como, Senhor Deus, eu sou feio. O Senhor é santo, Deus. Oh, Deus, eu estou pecador. Aleluia. Mas sem máscaras, eu me apresento a Ti. Sem falsidade. Eu quero estar em comunhão contigo. Mas o pão sem fermento representa urgência. O pão deveria ser sem fermento, porque a urgência de salvar o seu povo era primordial. Não daria tempo de fermentar a massa. O Senhor quer salvar logo. O Senhor quer te salvar, Ele tem urgência em te salvar e alcançar o teu coração. E talvez você esteja aqui e dizendo, eu vou ali um certo dia quando eu estiver pronto. Neste momento eu não estou preparado, mas a urgência é agora, meu amado. Busque-o e entregue-se a Cristo agora. Ele tem urgência em salvar você.
Não há tempo mais para nos encantarmos com o fermento que o mundo e Satanás nos oferece. E ele pede para que eles comessem daquela comida de prontidão, rápido, porque a salvação virá de repente. Ele virá, irmãos. Ele virá. Glória a Deus. Muitos estão dormindo. Muitos estão vivendo o seu período de fermento. Mas tudo isso irá passar. Tudo isso. No verso 8 ele vai dizer: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Mas em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo falando à igreja aos Coríntios vai dizer: livrem-se do fermento velho. Livrem-se, para que sejam uma nova massa e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa da Páscoa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas celebremos com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Aleluia! Irmãos, como é bom vivermos uma vida voltada para Cristo. As ervas amargas que eram colocadas, elas representavam a memória da escravidão. Sabe por quê? Porque nós temos memória curta. Sabe, irmão Márcio? Às vezes a gente tem uma memória curta demais. Minha esposa disse que eu tenho uma memória para as coisas passadas muito boa, mas para as coisas recentes eu sou péssimo. É o contrário, né? E aí, irmãos, ele vai dizer aqui que este pão, esse alimento deveria ser comido de uma forma amarga, para que eles se lembrassem do tempo de escravidão, como foi amargo. E como nós comemos um pão amargo durante a nossa vida de pecado, e eu penso na minha vida, eu falei: meu Deus, quanto tempo eu comi e vivi nessa amargura. Mas para o cristão, irmãos, as ervas amargas, elas simbolizam a amargura e dureza da vida, que nós precisamos lembrar do nosso tempo de amargura, mas que ela se torna doce quando o nosso contentamento e a nossa alegria estão em Cristo. E eu quero dizer para você, por mais que você esteja passando pela estrada do deserto da vida, por mais que as coisas estejam difíceis para você, por mais que há uma circunstância que quer colocar julgamento e peso ao teu coração, o Senhor tem doçura para você, Ele tem um maná doce para você, Ele tem uma provisão para você, e simplesmente abandone essa vida, deixe isso de lado, se entregue a Cristo e seja provido agora com o pão doce que desce do céu. Aleluia. Mas há um paradoxo na Páscoa. Há um paradoxo. Nós vamos encerrar essa mensagem. O paradoxo de uma mentalidade de escravo, mesmo quando estamos libertos. Nós somos livres da morte, mas estamos caminhando muitas vezes para a morte, é o que alguns pensam. Eu pensava que viver com Cristo, Deus iria salvar minha família, ia mudar os meus pais, assim pensava eu também, meu amado. Quando eu me converti, as coisas na minha casa pioraram 10 vezes. Eu estava em Macaparana, Pernambuco, alguém conhece essa cidade? Eu fui para um congresso de jovens lá, fui convidado, e lá naquele momento as irmãs estavam numa sala de oração, as irmãs orando pelos jovens, tinham jovens que estavam envolvidos com drogas, os outros jovens que estavam numa vida muito caótica, que foram abusados, com traumas, irmãos, terríveis.
E eram muitos, e surgia essa notícia, e as pessoas, as mulheres orando de uma maneira piedosa e justa, justificada. Elas oravam pedindo para que os pais fossem transformados, elas oravam para que que a família fosse liberta daquele quadro, e eles começaram a pedir para que as coisas fossem transformadas naqueles lares. E isso é justo pedir por isso. Mas eu pedi oportunidade. E, irmãos, uma palavra de um certo pastor, ele se levantou e disse: olha, mais importante, não fui eu, foi um outro, mas aquilo estava no meu coração e como o Espírito Santo é tremendo. O pastor disse: mais importante do que orar para que as casas sejam transformadas, nós precisamos orar para que esses jovens sejam transformados de tal maneira que eles possam passar por esse deserto sem desejar voltar para o Egito. Ele não disse exatamente essas palavras, mas eu estou parafraseando para encaixar neste contexto. Caminhar para a liberdade, mas sentir como se estivéssemos caminhando para a morte. Olha o que eles disseram. Lá em Êxodo 14, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, Moisés? Nos tirou de lá. Já não tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz. Olha o que eles disseram para Moisés no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Por isso que muitos abandonam a Cristo. Porque eles vão para essa teologia, que é uma teologia diabólica, que vai dizer: se você se converter, você vai ter tudo o que você quiser. Pare de sofrer. É o slogan de uma igreja. Se eu for parar de sofrer, irmã Maria, eu vou morrer. Porque a vida é sofrimento. Pare de sofrer, então morra. A vida é sofrimento. Arregace as mangas. Se erga. Seja os lobos. Em frente, irmãos, como bom soldado. Mas a Páscoa também, ela era provisão. Mas os hebreus viram como negação da provisão de Deus. Olha o que eles disseram, irmãos. No deserto, lá em Êxodo 16, eles disseram: no deserto, toda a comunidade de Israel clamou a Moisés e Arão e disseram-lhes os israelitas. Olha o que eles disseram: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne. Olha o que eles estavam fazendo. Lá estávamos sentados ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Irmão, se contente com aquilo que Cristo tem dado a você. Alegre o teu coração. Há um milagre naquele momento que as pessoas elas não conseguiam mais comer do maná. Imagina você comer cuscuz puro todo dia, por 40 anos. Não é todo dia só no café da manhã, não, irmão geral. É café da manhã, almoço e janta, cuscuz. Irmão, isso aí é uma tortura. Mas só cuscuz, sem manteiguinha, sem nada? Por 40 anos? Irmão, a gente aguenta uns dias, mas 40 anos de café da manhã, almoço e janta. Rani? A gente não ia aguentar, não. E aí, irmão, sabe o que a gente faz? Eles se abusaram dali. Mas sabe o que diz a tradição rabínica? Quem era contente em Cristo, em Deus, o maná, eles proporcionavam um sabor novo todos os dias. Eita!
Eles comiam maná, mas eles sentiam o sabor de outra coisa. Um milagre acontecia ali na boca deles, meu amado. Porque é isso que acontece nas nossas vidas. Quem tem contentamento em Cristo, ele tem novidade todo dia. Ei, amanhã o Senhor tem um novo dia para você. O Senhor tem novidade para você a cada dia. Ele tem novos sabores. E talvez se a vida tem causado uma indigestão no teu coração, o Senhor tem um sabor agradável e novo para você em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele é a tua provisão. A Páscoa, ela simboliza direção. Mas alguns questionaram desse direcionamento de Deus. A Páscoa era o livramento sem saber para onde ir. Quem iria guiar o povo era Deus. Ele é nosso guia, nossa direção. Mas olha o que diz lá em Números 21:5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Olha o que eles dizem. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão repugnante. Eles chamavam o maná de algo repugnante. Eles questionaram a provisão e a direção de Deus. Sabe o que Deus fez? Enviou serpentes venenosas para picar o povo, e um monte dele morreu. Aí o povo voltou-se para Moisés, Moisés orou, levantou uma serpente de bronze, e aquele que olhava na serpente era curado. Aí sabe o que Jesus disse? Lá em João capítulo 3, ei, importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, e aquele que olhar para ele será salvo. Ele é a tua cura. Ele é o teu guia. Está passando pelo deserto, não olha para o animal morto, não. Não olha para aquilo que está ao redor, não. Olha para Cristo. Porque quando nós olhamos, irmãos, para circunstâncias, quando nós olhamos, tem alguma coisa. Quando nós olhamos para circunstâncias e não para Cristo, sabe o que acontece? Nós vamos afundando no meio da tempestade. Quando tiramos os olhos de Cristo, nós nos afundamos. A Páscoa é um memorial de libertação. Mas alguns ainda romantizam a escravidão. Olha o que eles disseram. Eu já disse textos aqui que mostram isso, mas olha esse texto. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Quando nós estamos passando uma dificuldade na nossa caminhada com Cristo, às vezes a gente romantiza a época de pecado. A gente imagina coisas que a gente não viveu. Este povo passava fome no Egito. A comida era racionada, mas eles começam a imaginar, irmãos, a elocubrar nas suas mentes fantasias que não procedem, que não são verdadeiras. O fato é que eles eram alimentados mal, sofriam, penavam. Mas a gente vivendo com Cristo, passando pelo deserto, para que a nossa fé seja forjada, a gente não quer. Aí a gente começa a imaginar e fantasiar uma época boa. Ah, porque na minha época eu ainda podia fazer isso e agora eu não posso. Ô irmãos, o inimigo ele tenta fantasiar no teu coração todos os dias. Mas eu quero dizer para você, Cristo ele é a nossa Páscoa. Ele morreu, o sangue foi vertido. E por isso eu e você podemos celebrar. E não com a memória curta. Bota em Hebreus capítulo 11, verso 28. Moisés, pela fé, celebrou Moisés a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos
dos israelitas. Ele fez tudo pela fé. Eu vou contar uma história que eu compartilhei no meu Instagram esses dias. É uma história, um vídeo que eu já vi há muitos anos atrás, mas um pregador, Luiz Saião, repostou e eu repostei novamente. Donald Arthur Carson, é um pastor norte-americano. Ele imagina, ele simula um diálogo entre dois judeus no dia da Páscoa. Ele imagina dois judeus ali na terra de Gósen, antes da praga do anjo destruidor. E aqui eu vou chamar de dois nomes brasileiros, Benjamim e Pedro. E imagine aí, eu fico imaginando o Benjamim chegando para o Pedro e dizendo: ei Pedro, você não está com medo não? Você não está com medo de que a praga venha e que vai acontecer? Então Pedro olhou para Benjamim e disse: você não ouviu as instruções que Deus deu para Moisés? Vi. Você não viu que precisa matar um cordeiro e passar? Você passou o sangue do cordeiro nas portas da sua casa? Vai comer com ervas amargas depressa, você e sua família, para que estejamos preparados para a libertação e ser levados por Deus? Você fez isso? Ele: fiz, claro que eu fiz. Eu não estou louco? Então fique tranquilo. Ele: para você é fácil. Você tem 3 filhos, eu só tenho um. O anjo da morte vai levar o primogênito, ele vai levar o meu filho. Eu fico imaginando, Pedro, eu fico imaginando, porque olha só, os rios se transformaram em sangue, veio as pragas das moscas, veio as pragas de tudo aí, e agora vai vir talvez essa praga. O que vai acontecer conosco? Olha, eu vou ficar acordado, eu vou ficar vigilante, eu vou ficar olhando, eu não sei o que vai acontecer. Ele começa a entrar em desespero. Você não tem medo? E aí o Pedro olha e fala: olha, eu quero dizer para você, eu confio nas promessas do meu Deus. O anjo da morte vem, a noite chega e passa por aquelas casas, pela casa dos dois. Um com muita fé e o outro com medo, amedrontado, espantado. E o anjo da morte passa pela casa dos dois. Qual dos filhos ele levou? O filho de quem? De nenhum dos dois. Porque a nossa salvação não depende da qualidade da nossa fé. Aleluia. A nossa salvação não é garantida pela intensidade da nossa fé, meu amado. A nossa garantia é o sangue de Cristo que foi vertido e derramado por mim, por você, e eu e você. Se eu tenho um tipo de fé, não importa. Se você estabeleceu e confiou em Cristo e verteu o seu sangue sobre a sua vida, a morte não te alcançará. Você agora é propriedade de Cristo. Oh, glória. Vamos louvar.